Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui hoje para que, se o Senhor permitir, terminar o nosso estudo dessa semana sobre paixões da carne, nosso estudo número 6 da série O Perfil do Cristão, segundo a Bíblia. Na verdade, é um pequeno comentário, só mesmo para mostrar o que a Bíblia diz a respeito dessa palavrinha que nós vimos lá no início do outro estudo, epitomia, paixões ardentes, grandes paixões, né? Grandes desejos da nossa natureza pecaminosa. E hoje também nós vamos então terminar esse estudo. Amém? Então, nós paramos no último estudo na letra D. E agora então nós continuamos. Letra E. Né? É o desejo ardente e imundo. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 10, ele vai falar a respeito, ele vai tocar nesse, citar esse desejo ardente e imundo. Esses são aquelas pessoas que não se preocupam com santidade, né? Nem a santidade corporal, nem a santidade espiritual. A santidade corporal, praticando toda espécie de promiscuidade sexual, drogas, fumo, álcool, enfim, toda espécie de vícios, né? Vícios perniciosos. E a santidade espiritual, que tem a ver com as práticas idólatras e da feitiçaria, da macumbaria, as ligações com os demônios, né? São esses desejos. As paixões imundas. Segundo Pedro 2,10, né, na sua primeira parte, diz, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. A palavra no termo original, no texto original, epitomia, acompanhada desse adjetivo, imundo. Andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então nós vemos que a palavra de Deus fala daqueles que, seguindo a sua carne, seguindo seus princípios mundanos, andam em imundas paixões imundas, né? E menosprezam ou criticam, né, qualquer governo, seja ele o governo espiritual ou o governo mundano mesmo, governo secular. Né? São os propagadores e os amantes da pornografia que infesta este mundo. Todos os lados que olhamos, nós vemos pornografia, né? De várias formas diferentes. Da pornografia mental, através de pensamentos libidinosos, através de desejos ocultos lá na nossa alma, lá no nosso íntimo, né? E pornográficos. Da pornografia oral, né? Para aqueles que têm um linguajar obsceno, malicioso. A gente conhece pessoas que de cada 3 palavras que falam, pelo menos 2 ou mais são palavrões, são palavras obscenas, né? Palavras que às vezes humilham as outras pessoas, palavras que envergonham outras pessoas. Pessoas que são maliciosas, né? Cheias de maldade. Também da pornografia literária, vista através de figuras obscenas, desenhos. Né? A pornografia literária ela pode se manifestar de várias formas, como um livro, né? uma peça teatral, um livro que traduz que pornográfico ali, o seu romance, ou seja lá o que for. Também através de figuras obscenas, desenhos,
fotografias, né? E a devassidão. Devassidão, irmão, significa libertinagem ou perversão de costumes. Também depravação, deboche ou perversão. Isso é devassidão, né? São os que não têm padrão de moral, que dizem que nada é pecado. São aquelas pessoas que parece que não têm, elas se consideram livres, né? Elas não têm nenhum limite nessa área. Nada é pecado. O que está certo para mim pode estar errado para você e vice-versa. Né? Esse tipo de raciocínio. Pecado não existe. Esse tipo de raciocínio. Dentro da igreja, com cristãos, aqueles que, por se considerarem salvos, seguros nas mãos do Senhor, praticam todo tipo de perversão de costumes. Né? Dizem que Jesus perdoa, Jesus é bom, Jesus é amor, né? E é verdade. Devassidão, libertinagem, perversão de costumes. O próximo desejo, a letra F, é o desejo ardente, insensato e pernicioso. Nós podemos ler sobre ele em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Insensato, irmão, quer dizer irracional. É uma pessoa que não tem senso, né? Ela é insensata. Ela não tem senso do ridículo, ela não tem senso de ética, ela não tem senso de honestidade e por aí afora. É uma pessoa insensata. Uma pessoa que age segundo os seus impulsos, né? É uma pessoa irracional, uma pessoa que não pensa, que ela vai agindo e fazendo as coisas. Né? Só que esse desejo, ele traz dois adjetivos. Um é esse, insensato. É o insensato, aquele que não tem senso, o falto de senso. É aquele que é irracional. Né? E o outro adjetivo é pernicioso. Como pernicioso, a gente entende que seja tudo que leva à ruína da pessoa. Em 1 Timóteo, está escrito, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos ou perniciosos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Sim, muitas pessoas que querem ficar ricas, né, querem ganhar dinheiro, elas quase que abandonam, por exemplo, a família, ela se mata de trabalhar, né? E ela, segundo a palavra de Deus, ela cai em tentação, elas são tentadas a ser insensatas, né? A não ter senso de ética, senso de honestidade e por aí afora. Né? Elas caem em armadilhas, em muitos desejos que são desejos insensatos e perniciosos. E elas acabam de se afundar na ruína, na perdição. Nós conhecemos muitos exemplos na igreja de cristãos, de irmãos que hoje entenderam, mas que no passado queriam ficar ricos de todo jeito, queriam ganhar dinheiro, queriam ter um carro bom, uma casa boa, e por causa desse desejo, que a Bíblia chama de insensato e pernicioso, eles se envolveram em muitas coisas, eles passaram pessoas para trás, eles, podemos dizer, até furtaram, né? Eles agiram com desonestidade, tentando ganhar dinheiro, e o resultado disso é que a maioria deles perdeu, em primeiro lugar, a família. Perdeu a família, né? Perdeu o respeito
da família, perdeu o respeito da esposa, a confiança dela, porque por não dar atenção a ela, né? Perdeu o respeito dos filhos e que agora, quando conheceram Jesus, aí sim, agora eles começam a reconstruir a sua vida. Mas a palavra de Deus continua falando, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, e muita gente já falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. É como você usa o dinheiro, o amor ao dinheiro. Né? O dinheiro foi feito para ser usado por nós e não para nos usar. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a palavra de Deus diz: e alguns nessa cobiça. Que cobiça? A cobiça de ficar rico, a cobiça de ganhar dinheiro a todo custo. Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Muitos se desviaram. Lembra daquela passagem da palavra de Deus do jovem rico que vai até Jesus perguntando o que ele teria que fazer, né, para conseguir o reino dos céus? E Jesus fala: olha, vende tudo que você tem, né, dá aos pobres, ou seja, distribui, e você terá um tesouro nos céus. E aquele jovem rico foi embora, porque a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. Ele era um jovem que era rico, era até religioso, mas o Deus dele, na verdade, era o que ele tinha, o que ele possuía. Ele não se aproximou com Jesus com um reto coração, como diz a Bíblia. Jesus não está mandando ele vender tudo e dar para os outros, dar para os pobres, não. Jesus só disse isso porque conhecia o coração dele. O medo que ele tinha de perder as suas coisas, os seus bens. Isso, aquele jovem, então, ele se atormentava com essas dores. Por isso que ele foi atrás de Jesus. Quem sabe ele tem um remédio, né, que eu possa tirar esse vazio de dentro de mim, esse sofrimento, essa angústia. Mas não queria abrir mão da sua vida, de nada que tinha. É também o avarento, que tem desejo doentio de ficar rico e acaba sendo vítima do seu próprio desejo. O outro desejo, irmãos, letra G, é o desejo que escraviza. Desejo ardente que escraviza. Ele é citado em Tito, capítulo 3, versículo 3. Agora, quanto a esses que são escravizados, né, pelo fumo, pelo álcool, pelos jogos de azar, pelas práticas sexuais exageradas, né, o desejo de vingança e pela amargura, né, são esses. E Tito, então, vai dizer, lá em Tito vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo a esse irmão, a esse discípulo, diz: pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Vê, irmão, se isso aqui não é retrato de muita gente que a gente conhece. Vê se algum desses pontos não pega a nós mesmos. Né? Insensato, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixão e prazer. Tem gente que vive para a paixão e o prazer. É um dos mandamentos do mundo atual. Né? Vivendo em maldade, inveja, sendo odiado pelos outros, mas odiando outros tantos. Muitos crentes ainda são dominados
por desejos da natureza pecaminosa. Muitos, não são poucos. Muitos dos nossos irmãos são escravos da ira, do nervosismo. Quantos de nós que se ira com a facilidade? É só ver algum desejo nosso sendo contraditado. É só ver alguma ação nossa sendo arguída. Fica nervoso. Quantos de nossos irmãos, quantos crentes, irmãos, que no trânsito, claro que o trânsito é cansativo, é estressante, o trânsito das grandes cidades, mas quantos de nós não nos apanhamos de repente nervosos presos ali no trânsito? Quantos de nós chega a se desentender com o outro motorista, a xingar, né? Quantos são escravos da preguiça, das fofocas, não é verdade? Outras coisas como estas. E, para a gente terminar, irmão, esse último desejo que a Bíblia cita, letra H, que é o desejo ardente mundano, que é citado ainda em Tito, capítulo 2. Os desejos mundanos, valores, eles têm a ver com os valores dos padrões do mundo, né? Eles não servem para nós, irmãos, pois o diabo é o Deus desse mundo. Esses desejos, o desejo ardente mundano, esses desejos, né, eles não servem para você, porque o diabo é o Deus desse mundo. Tito capítulo 2, versículo 11a e 12, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz: porque a graça de Deus se manifestou. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Essa é a vontade de Deus, que vivamos neste mundo de forma sensata, com senso, com bom senso, né? Não como um insensato, com aquele que não tem senso. Podemos somar isso ao senso de humor, por que não? Né? Deus quer, Deus tem humor, tem bom humor. Nós também devemos ter, mas vivermos neste mundo de forma sensata, de forma justa, né? De forma piedosa. A graça de Deus nos educa para isso, para renegar todas essa impiedade, essas paixões mundanas que nós vimos aqui nesses dois estudos, e viver dessa forma. Qualquer desejo forte que você tenha, que não pode ser confirmada pela palavra, é mundano e vem da natureza pecaminosa, ou seja, é concupiscência. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, diz o evangelista João, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Os filmes no cinema, na TV, e grande parte das mídias digitais hoje explora o sexo. Esse desejo ardente, irmãos, esse desejo ardente dos olhos faz com que a moda feminina sempre explore o erotismo. Né? E Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro, antes de tudo, irmãos, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Profecia sendo cumprida, irmãos. Vivemos numa época de zombadores. Zombam dos padrões bíblicos, falam, cantam, pregam a Cristo, mas agem e vivem como que influenciados pelo diabo. Crentes zombadores zombam da santidade, da pureza, contam piadas imorais, né? Judas diz, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. Conclusão,
Paixões da carne são os grandes desejos da natureza pecaminosa. Impiedade, irmãos, é falta de fé, de respeito pelas coisas de Deus, falta de reverência, falta de temor a Deus. Amém? Então, nós terminamos esse estudo agora por aqui, né? E a minha oração é para que o Espírito Santo tenha falado com você, para que nós tenhamos cuidado de renegar essas paixões mundanas e para vivermos uma vida sensata, justa e piedosa, em nome de Jesus. Obrigado, irmão, pela sua atenção.